justamente sobre esse tema, essa ideia assim dessa mistificação da ciência, né? Acho que o Rogério e o Vantier esclareceram muito bem aí como isso é usado dependendo do tempo, dependendo das elites que estão no poder, dependendo dos interesses, como essa ideia de mistificação ela acontece, né? Mas a gente pode partir para essa coisa de dominação social, né? E essa coisa da institucionalização da ciência, né? Do conhecimento, né? A gente tem uma institucionalização que ela tem seus próprios objetivos, ela tem seus próprios interesses. Quem comanda isso são pessoas e dependendo dos interesses, o que vai prevalecer vai ser não vai ser de fato o concreto, né? Assim, o real, mas sim um interesse e as narrativas são criadas assim, né? A gente pode entrar nessa ideia de estratégia de dominação social e acho que uma coisa interessante para se levantar é que a gente veio de um momento de pandemia, né? Onde para além das políticas de dominação que de fato existiram durante essa época de pandemia, como controle social, como lockdown, essas coisas, né, que foram estratégias de dominação, a própria coisa da vacinação, houve também uma dominação, uma estratégia de dominação a nível de consciente, né, de consciência, assim, né, como, por exemplo, isso dessa briga de narrativa de o que é de assim, falar mal da ciência, não falar, questionar, não questionar, e a gente teve aí uma briga de foice, né, de dois governos aí, um dito de direita e outro dito de esquerda, onde um pregava um exacramento, assim, né, de uma exacração, assim, dessas ideias científicas, e um outro que pregava uma, sei lá, colocou a ciência no pedestal, assim, né, de colocar, e o outro que pregou essa ideia de ciência acima de tudo, né, digamos assim. E a gente veio desse momento aí, né, e acho que foi um grande exemplo aí na história atual da gente aqui no Brasil, dessa briga de narrativa, estratégia de dominação e esse tipo de coisa, né. Então acho que a gente pode entrar nesse tema, né, para discorrer sobre essas estratégias de dominação utilizando a mistificação. Lévi-Strauss, importante, né, na antropologia, e nesse ponto em particular ele debatia dentro do campo antropológico, né, contra a ideia de que as sociedades não europeias seriam pré-lógicas, do Claude Lévi-Strauss. Foi uma ideia que recebeu uma acolhida, né, para falar de sociedades pré-lógicas e nós seríamos os lógicos, né? Para encurtar essa parada. Então, Lévi-Strauss, né, boa parte do pensamento dele, né, se dirigiu a esse ponto, né, sobretudo quando ele discute no Pensamento Selvagem, que é um livro de 1962. Ele continua algo que ele iniciou em outro livro, um livro anterior desse mesmo ano, O Totemismo Hoje, enfrentando essa questão. Em resumo, ele diz que não há nada que dê sustentação a que as sociedades não europeias, né, elas teriam um pensamento pré-lógico, né? A maneira de resolução dos problemas obedece às sequências de pensamento de qualquer cientista de uma sociedade moderna, né? Ele coloca essa questão e acentua, né, até assim com exemplos, né, tipo a fabricação de um pote de barro necessita um conhecimento do local, do material adequado, né, do tempo de tratamento, da maneira de manipulação dessa argila, a quantidade de água, a duração do cozimento, a temperatura para o cozimento. Então, ele
Fala disso, fala das armas de pedra, né? Também, e de outras várias questões que mostram, né, a existência de uma operação no pensamento que é também presente nas nossas sociedades. Né? O que ele destaca é o grau de abstração de um engenheiro, por exemplo, que constrói um edifício numa planta, né? Num papel, né? Numa forma abstrata. Né? Ele pontua essa questão. Né? Mas eu diria até também, puxando mais assim, no que Vantier chamou indicou como sendo um compromisso da ciência moderna, né? Esse compromisso com o domínio, né? É algo dela, né? Segundo Vantier, né? E quando falou dos saberes populares, né? Para mim também até a designação desse conhecimento que mais apropriadamente deveria ser nominado como conhecimentos indígenas, né? Então, falar em medicina popular faz parte desse projeto maior de um epistemicídio, de destruição desses saberes, né? Quando se dilui, né? E se confunde, né, a proveniência desses saberes, da chamada medicina popular. São conhecimentos de sociedades indígenas, né? E não populares. Né? E também, da maneira como você descreveu esses indígenas na floresta, por exemplo, né? Vanti, né? Dá muita ideia de um cientista nosso no laboratório, coisa assim. Quando, né? Pronto, eu indicaria o livro aí de Siddhartha Ribeiro, aí de Natal, né? O Oráculo da Noite, né? Quando ele fala sobre os sonhos. Né? Então, para as sociedades indígenas, os sonhos não é algo, não é uma ruptura com a vigília. Né? É um momento que as sociedades indígenas, em geral, né, consideram no seu valor naquilo que pode ser melhor resolver problemas, né? A resolução de problemas. Né? E fora de que, assim, a perspectiva existencial das sociedades indígenas é muito mais disponível e sensível para os outros entes existentes. Né? E o que abriria para, efetivamente, né, uma outra maneira de relação com o ecúmeno geográfico, com o meio ambiente, para se dizer assim. Né? Vou apresentar também um pequeno conto publicado na revista Careta. Foi uma revista muito importante, gente. Apesar de hoje não ser conhecida, né? Mas era uma revista semanal que saiu de 1908 a meados da década de 60, tá? Tá na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Quem quiser baixar e ler, enfim, tá lá. Alguns exemplares em sebos, né, pela internet também se consegue. Né? Mas alguém com a inicial C, eu tenho para mim que é Lima Barreto, escreveu um pequeno conto chamado Guerra Barata e Econômica. Eu vou apresentar aqui, deixa eu ver. Guerra Barata e Econômica. É um pequeno conto, tá? Há dias, num restaurante desta cidade, um meu amigo, oficial da polícia de um estado vizinho, expôs-me estranhas teorias sobre a guerra futura. O que me irrita na guerra atual, disse-me ele, são os gastos formidáveis que acarreta. Centenas de milhares de contos despendidos em armas, munições, fortalezas, navios, aeroplanos, estradas estratégicas, soldo às tropas, alimentação, etc, etc. Pensando nisto, veio-me a ideia de utilizar a ciência moderna para fazer a guerra em condições mais econômicas. Por que empregar, por exemplo, a pólvora sem fumaça, que custa um preço elevado, quando temos os micróbios quase de graça? Que diz o senhor? Retruquei atônito. Escute, é uma ideia maravilhosa, de resultados incalculáveis. Acabar-se-ia com os exércitos permanentes, transformar-se-iam os canhões em instrumentos de lavoura, liquidar-se-ia tudo.
Em lugar de toda essa aparelhagem custosa, que suga as economias das nações, instalar-se-iam pequenos laboratórios onde se cultivassem os micróbios mais virulentos em meios apropriados. Bacilos de tuberculose, cólera morbo, febre amarela, varíola, peste bubônica, tétano, etc. Oh, que horror! O Ministério da Guerra seria substituído pelo Ministério das Moléstias Infecciosas. Declarada a guerra, como seria simples, grupos de funcionários se espalhariam pelo país inimigo, atirando tubos de micróbios nos melhores lugares. Esse processo de guerra, além de mais eficaz que o atual, pouparia às nações beligerantes as fabulosas quantias que gastam em armas e munições. Não é essa também a sua opinião? Vendo o olhar desvairado do oficial e sabendo que ele estava armado de revólver, respondi-lhe ambiguamente: sim, talvez. A guerra ficaria mais econômica, mas os alemães já tentaram. Mas essa ideia, né, de uma guerra bacteriológica, guerras bacteriológicas, como eu disse no livro de Maria Lacerda de Moura, né, Civilização Tronco de Escravos, que foi reeditado, tem físico, uma editora publicou, e também tem em e-book na coleção Pensamento Social Anarquista, como eu indiquei para vocês. Né? Aqui nesse pequeno conto está dramatizado, né, uma possível, né, imitação da realidade pela ficção, né, e não tão, né, desprovida de sentido, efetivamente. Né? A dominação mesmo, no caso de na nossa sociedade contemporânea, né? Se a gente considerar que todos os setores da vida social, né, está apoiado, né, em algum artefato, algo, né, que venha, né, que seja o resultado de estudos e aplicação do conhecimento técnico, né? Nossos meios de transporte, as nossas cidades, as ruas, os edifícios, nosso vestuário, roupa, alimentação, né? Tudo passa em boa medida, em esmagadora maioria, né? Passa pelo uso do conhecimento científico. Né? Então, dentro desse processo de atender às necessidades, né, da população, né, vem junto, né, também procedimentos que têm a ver com a manutenção desse quadro social, né, notadamente, em particular, os meios de comunicação, que criam uma opinião pública, né, ou moldam aquilo que ocupa a mente das pessoas, né, o que significa dizer o que vai ser discutido, o que não é, o que é matéria, né, de debate, né, mais amplo, e a maneira como isso é conduzido. Né? Tudo isso passa por especialistas dos meios da comunicação, né? Por um editor que decide, né, aquilo que vai ao ar, aquilo que não vai, aquilo que vai ser impresso, aquilo que não vai. Né? Então, tem desde esses formatos mais sutis, né, a formas mais ostensivas, né, desse domínio, que a gente vê, por exemplo, com o monopólio, o chamado monopólio da força legítima pelo Estado, né? Como nas sociedades modernas está definido, né? Pelos seus teóricos, né? Mais inspiradores. Né? Então, uma engenharia social, né? Ela é usada, mesmo que a população em geral não se dê conta disso, né, e ache que está caminhando dentro das possibilidades naturais, né, mas muitos dos nossos enfrentamentos e dificuldades vêm, né, de um engenho social que foi criado para manter tanto a exploração e a exploração só se mantém com a dominação. Né, não dá para inverter os polos, né, assim, né? Então, nessa direção, eu acho que todo o conjunto dos conhecimentos, né, das ciências atualmente, né, vem sendo convergido para essa direção. Né?
falei muito sobre o aspecto da vocação autoritária, né, para a fundamentação de relações de dominação que o método científico moderno tem desde a sua origem. Eu falei desse aspecto do método científico das ciências duras de propor a formulação de leis, né, que se pretendem totalizantes, né, que se pretendem ser válidas em qualquer época, em qualquer lugar, né, como o caso da lei da gravidade, né, e que mais recentemente, né, lembrando, né, reforçando, se verificou que não é bem assim, né, que não são válidas, por exemplo, na dimensão do micro ou na dimensão do macro, né? Eles aprendem a trabalhar com protocolos. O que são os protocolos? Os protocolos são exatamente resultados desse tipo de raciocínio, desse tipo de concepção de mundo, de que, né, você tem fenômenos que são regulares, né, que você se depara com eles no campo da saúde humana, né, e esses fenômenos, por serem regulares, eles podem ser abordados com respostas padrões. São respostas regulares também, né? Respostas que se repetem, né? Isso significa regularidade. A mesma resposta para aquele tipo de fenômeno que foi identificado como sendo um fenômeno, né, descrito, controlado. Doenças, né? Processos de distúrbios do funcionamento do organismo, né? Que foram descritos, né, com todas as suas características, seus aspectos, né, que são regulares, que você observa, né, que se repetem, né, aquelas características, né, sempre que elas se manifestam, e, portanto, você pode abordar da mesma maneira padrão ou protocolar, né? É isso que são os protocolos. E o que a gente verifica, por exemplo, os médicos, né, em geral, e qualquer um de nós que precisamos dos serviços médicos, é que, em muitos casos, esses procedimentos protocolares, eles se demonstram, além de falhos, problemáticos, né? Eu lembro aqui entre vários outros exemplos, de um exemplo que é relatado num vídeo, uma entrevista com um indígena brasileiro que fez uma tese de doutorado sobre medicina indígena, e ele relata um caso, ele é filho de pajé, e ele relata um caso que aconteceu com a sobrinha dele, né, nessa entrevista, que a sobrinha dele foi picada por cobra, se eu me lembro bem, foi picada por uma serpente, e os médicos que a atenderam disseram que seria necessário amputar a perna dela, que senão ela morreria se não amputasse a perna. E a família dele, de pajés, né, disseram, não, nós não vamos retirar a perna dela, nós vamos tratá-la com a nossa medicina e ela vai ficar curada. E aí ele conta que os médicos ficaram fazendo chacota deles. Por quê? Porque, segundo o que eles aprenderam, né, pelos procedimentos protocolares, o encaminhamento deveria ser aqueles, né? Ou seja, segundo as regularidades, né, que os estudos a respeito desse tipo de situação, né, tinham demonstrado, se não se fizesse a retirada do membro, aquilo evoluiria muito provavelmente, né, porque no final das contas são estudos de probabilidades, né, muito provavelmente aquilo evoluiria para óbito. E eis que a família, né, conseguiu sucesso com o tratamento com a medicina indígena, e a moça se recuperou, era uma menina, era uma criança à época, segundo ele conta, e hoje ela é tão saudável que ela joga futebol. Eu poderia citar aqui vários outros exemplos, inclusive meus, pessoais, casos de câncer na minha família. Minha mãe, recentemente, uma idosa com 88 anos de idade, recebeu um diagnóstico com crise alérgica, teve um diagnóstico de início de asma alérgica. Foi receitado para ela corticoides. Para quem não sabe, corticoides são medicamentos altamente delicados, altamente complicados, né? Só tem esse nome porque são produzidos à base do cortisol, né? Que é um hormônio do estresse.
E eles têm efeitos adversos, podem ter efeitos adversos altamente complicados, como, por exemplo, aumento da pressão arterial, especialmente para quem é hipertenso, como minha mãe, com 88 anos de idade, é hipertensa. Eu tenho um amigo com 40, na faixa dos 40 anos de idade, que usou cortisol na pele. O que foi receitado para ela foi o inalável, vai direto aos pulmões. Eu tenho um amigo que teve um problema, uma reação alérgica na pele recentemente, usou cortisol, ele nem é hipertenso, nem tem diagnóstico de hipertensão, ele começou a ter picos de pressão. Imagine uma senhora de 88 anos de idade e hipertensa. 2 médicos receitaram, 2 diferentes receitaram cortisol. E eu disse, mãe, isso aí é muito complicado, né? Ela já vinha fazendo tratamento com naturopatia e vinha melhorando mais lentamente. Eu disse, vamos aguardar um pouco mais e introduzir alguns novos suplementos, né? Naturopatas. Não vou nem falar medicamentos. Alguns que realmente é suplemento. Alguns novos suplementos naturopatas e aguardar um pouco mais, uma semana pelo menos. Vamos fazer esse acordo? Ela topou. Resultado, uma semana depois, minha mãe estava sem sintomas. Se minha mãe tivesse tomado cortisol, ela provavelmente, tinha desencadeado outros problemas mais complicados. Porque ela é hipertensa. Além de desencadear picos de pressão, o cortisol também produz uma baixa do sistema imunológico. Porque é isso que o estresse faz quando nós estamos estressados, né? A situação de estresse enfraquece, fragiliza o sistema imunológico. Por quê? Por causa da presença do cortisol. E uma pessoa que já estava com um estado gripal, já estava apresentando um estado gripal, imagine aí reduzir o sistema imunológico. E por que é que os médicos receitaram isso? Protocolo. Fizeram o exame. Né? Foi diagnosticado. O diagnóstico, como eu falei, foi de início de asma alérgica. O protocolo, corticoide, para sair logo da crise. Então, essa ideia de que você identificando regularidades, né, comportamentos que são regulares, que se repetem, né, de forma igual, né, você pode, a partir daí, conseguir abordá-los e controlá-los, que é o sonho, né, como eu falei anteriormente, da ciência na sua origem. E é daí, inclusive, que vem o sonho do progresso, né? Do progresso técnico, científico, interminável, infindável, que está dando nisso aí, que a gente está vendo, que o Rogério citou também na segunda fala dele, do esgotamento dos recursos naturais, né? É porque a humanidade, através da ciência, pode controlar tudo de forma segura, porque conhece universalmente como funciona a natureza, né? Então, essa ideia ela demonstra cotidianamente, para quem tem olhos para ver, as suas limitações, os seus equívocos. Né? É o que o Max Weber queria dizer, ao meu ver, naquela frase dele que eu citei anteriormente. Tá, a física pode, né, a lei da gravidade pode prever, né, se eu soltar um objeto, né, de uma determinada altura, em quanto tempo ela vai chegar no solo. Mas e se, no meio do caminho, alguém colocar a mão? Os incidentes, o que é incidental, o que é aleatório, né? O que é do campo do imprevisível, né? Do imprevisto. Né? Tudo isso existe na realidade. No caso da medicina, voltando ao caso da medicina, as individualidades, as particularidades de cada paciente, né? De cada um. As singularidades, como diz o nosso querido Max Stirner, mais uma vez, né, Rogério? Que essas construções abstratas do pensamento humano, né? Se pretendem, né, têm essa pretensão de conseguirem dar conta, né, mas não dá, escapa, tudo isso escapa, né, a essas construções. E é aí onde está, ao meu ver, um dos pontos cruciais que diferencia o campo do pensamento libertário, anarquista, né, ácrata, né, desse imaginário. Isso é, inclusive, um tema de estudo muito caro para o Rogério, né, desse imaginário moderno, do qual é produto
o chamado método científico moderno, né? Esse imaginário do progresso, tal, né? Onde é que está a diferença do campo do pensamento ácrata, pelo menos aquele pensamento ácrata que não foi contaminado por esse progressismo, né? E aí eu retomo, eu faço alusão também a um ponto que o Rogério tocou numa fala anterior dele, né? Que é esse negócio de querer situar o anarquismo ou à esquerda ou à direita. O anarquista está completamente fora disso, né? Tanto direita quanto esquerda, como o Rogério bem lembrou, né? São tributários desse imaginário do campo da modernidade, do pensamento moderno, porque tanto direita quanto esquerda compram essa ideia da ciência como sendo um pensamento em que pese essa polêmica que tivemos aí durante a pandemia, onde a direita se posicionou como críticos dessas vacinas experimentais de mRNA, né? E a esquerda se posicionou como apoiadores, né? Mas, enfim, tradicionalmente, ambas são tributárias dessa ideia do progressismo. Há um ponto comum no discurso político dos dois lados, né? Que é esse ponto do desenvolvimentismo, que é uma variante da ideia do progressismo, né? Todos falam em desenvolvimento técnico, e desenvolvimento é esse, técnico-científico. Essas questões, ó, o Begacosta coloca aí de que maneiras a sua concepção essa concepção colonizadora da ciência é utilizada como uma forma de controle social nas áreas que você atua. Bom, Vantier contempla a fala de Vantier, né? Contemplou como a mistificação da ciência se manifesta, além da saúde, em suas áreas de atuação em pesquisa, de que maneiras, né? Também Felipe Oliveira, né, comenta, ele faz um comentário, né? A psicanálise não é considerada ciência, nem ensinada nas universidades. Creio que seja naquela altura em que se discutia outras maneiras, né? Fora da ciência, né? Dessa ciência moderna, né? A psicanálise teria esse lugar, né? E ele comenta mais. E tem grande valor até os dias atuais, a psicanálise, né? Freud rompeu com o conhecimento cartesiano. O livro de Siddhartha Ribeiro pontua como o Freud, né, na interpretação dos sonhos, né, teve aqueles insights que ele fez lá nesse livro, né, no final do século XIX, o livro, né, teve confirmação com os recursos que a neurociência tem hoje, de máquinas, né? Megacódia, vocês conseguem ou conseguiram fazer pesquisas na instituição acadêmica com autonomia? Eu diria assim, até respondendo rapidamente essa aqui, eu diria assim, olha, se você considerar hoje ser pesquisador e professor, como nós somos, né? Professores pesquisadores, não tem instituição no Brasil, fora das federais, onde o pesquisador tenha o maior grau de liberdade. Não tem. Não é. Eu estou dizendo atualmente. Aí, isso é um ponto. Né? E outro é. Eu estou satisfeito? Não estou. Né? Não estou. Como disse Domingos Ribeiro Filho, quando ele era anarquista, ele disse o seguinte, num artigo dele na revista A Vida, em 1915, quaisquer que sejam as conquistas sociais da anarquia, sempre haverá outra para fazer-lhe a crítica e sonhar coisa melhor. Felipe diz, então, a ciência não é neutra, está a serviço de grupos. Sim, exatamente. Aí ele faz o registro, né, do uso de roupas infectadas pelos portugueses na colônia. Mas isso é verdade, né? É uma verdade histórica e é uma prática que não cessou, não ficou ali apenas no tempo das colônias. A gente vê, por exemplo, né, uma alimentação como essa dos ultraprocessados, né,
sabe-se como isso é danoso para o organismo. E, no entanto, quem consome mais são os setores populares, né? Por isso que é interessante também nessa dominação, né? Fazer com que as pessoas se preocupem o tempo todo com tomar remédios, ir a médicos com sua saúde, né? Do que entender melhor como chegou a esse quadro, né?